Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Gideone Silva e a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre porcentagem, que é o conceito que faz parte da matemática financeira. O que é porcentagem? O que nós podemos aprender sobre porcentagem? O termo porcentagem está na página 153 do livro de vocês, tá? E é definida como a razão entre o número dado e o 100. Tá? Podemos dizer que a fração, aliás, a razão é uma fração, tá? É uma fração. Então, quando se fala em razão na matemática, eu estou me referindo à fração, que também é entendida como divisão, beleza? Então, razão, ou seja, fração entre o número dado e o número 6, que nós também chamamos de razão centesimal. Então, esse número dado, tá? Como é uma fração, é uma razão, esse número aqui será o numerador da fração, a parte de cima da fração. E o número 100, ele será o denominador da fração, que é a parte de baixo, né, da razão. Beleza? Então, por exemplo, quando nós temos, por exemplo, quando se fala em 35%, tá? 35%, que é a porcentagem acompanhada desse símbolo aqui, tá? Eu sei que é uma porcentagem quando tem esse símbolo aqui, beleza? Então isso quer dizer 35%. Porcento já está dizendo por 100, em cada 100. De cada 100 eu tiro 35, eu ganho 35, tá? Ou acrescento 35. Então, 35% é a razão entre o número, tá? Ó, 35 e o número 100. Então, como eu falei, o número, ele é o numerador, no caso 35 é o numerador, e o 100 é o denominador. Sempre, tá? O denominador da porcentagem é o 100, tá? A porcentagem é baseada no número 100, beleza? 35%, tá? Se eu tenho também, por exemplo, 8%, então o que quer dizer 8%? É a mesma coisa de 8 sobre 100. Ou seja, de cada 8 eu tenho 100. Né? Se eu trabalho de comissão, né? Trabalho de comissão, aí eu ganho 8% de comissão. Então quer dizer que de cada 100 reais que eu vender, eu vou ganhar 8 reais. Então isso é porcentagem de 8%, tá? De cada 8 eu ganho 100, tá? Tanto pode ganhar como perder, né? Se eu perdi 8% de 100 reais, eu perdi 8 reais, tá? Então vale para ganhar e para perder, certo? O que mais? Nós temos outro exemplo aqui. Vamos lá. 18%. Então, 18% é igual ao número, tá? Razão entre o número e o 100. Então, 18 sobre 100. Certo? Acho que aí já está bem claro o significado de fração, certo? O significado de fração, de porcentagem, é que ela é uma fração centesimal, beleza? Bom, mas para só nisso daqui não, tá? Não para nisso. Aqui é o conceito básico de porcentagem, é você entender que ela é baseada no valor de número 100. Vamos ver alguns exemplos de cálculo de porcentagem, certo? Cálculo de porcentagem. Eu quero, por exemplo, pessoal, quero calcular
quero calcular, por exemplo, 30%, eu quero saber quanto que dá 30% de R$ 800. Eu quero saber quanto que dá 30% de R$ 800. Existe alguns métodos, tá, que a gente pode utilizar no cálculo de porcentagem. Mas eu tenho uma forma bem prática que ajuda vocês, porque eu posso utilizar a regra de 3, tá, no cálculo de porcentagem, que é um termo bem comum usar a regra de 3, mas existem macetes que a gente pode utilizar para fazer o cálculo da porcentagem. Eu quero calcular 30% de 800. Esse termo de, tá? Quando eu me refiro, calcular 30 de 800, 30 de alguma coisa. Então isso aqui é multiplicação, tá? Isso aqui simboliza multiplicação. Então calcular a porcentagem de uma quantia é multiplicar a porcentagem por essa quantia. Então, eu quero calcular 30% de 800. Eu vou fazer o quê? 30 vezes 800. Beleza? Multiplicar 30 por 800. E o macete simples de você fazer, no caso de ter zeros, é você eliminar 2 zeros. Pode ser esses 2 zeros daqui ou então um zero daqui com outro de lá. Não tem diferença. O importante é que na hora de você multiplicar, você eliminar 2 zeros. Por que eliminar 2 zeros? Por quê? Eu vou já explicar o significado disso. Vamos lá. Então, eu eliminei 2 zeros. O que sobrou? Sobrou 30 vezes o 8. Tá? 30 vezes o 8, 8 vezes 30, dá 240. Então, 30% de 800 é R$ 240. Tá? É isso aí, já está feita a conta direta. Agora, por que eu elimino 2 zeros? Porque também eu posso fazer assim, olha, 30% vezes 800 é igual a 30... O que é o 30% que a gente aprendeu agora? 30 sobre 100. A mesma coisa de 30 sobre 100... 30 sobre 100 vezes 800, é a mesma coisa. Então, repare que na fração, na multiplicação de fração, eu trabalho como? Eu trabalho simplificando o cálculo. Então, esses 2 zeros que estão aqui em cima, vão eliminar esses 2 zeros que estão aqui embaixo. Por isso que o macete é esse. É você eliminar 2 zeros da operação, porque é como que você já estivesse dividindo por 100. Porque o valor que está aqui é 30%. Então, ele vai dar a mesma coisa. 30 vezes 8, 240. Tá? Então, esse é um método bem prático, sem o uso da regra de 3. Ok? Bom, então isso aí é o cálculo de 30% em relação aos 800. Outro exemplo aqui. Vamos lá, vamos fazer outro exemplo. Calcular a porcentagem. Eu quero calcular, por exemplo, 25% de 400. Quero calcular 25% de 400. Então, daí só multiplicar, beleza? Ó, multiplicar os dois. 25 vezes 400. E o macete qual é? É eliminar 2 zeros da operação. Tá? Tem 2 zeros aqui, já elimino esses 2 zeros da operação. O que sobrou? Sobrou 25 e sobrou o 4 aqui. Então a conta é essa. 4 vezes 25, que dá um total de 100. Então, 100 representa
25% de 400. Beleza? Então, é esse daí o nosso conceito de hoje de porcentagem, certo? Nós falamos sobre a definição, que a porcentagem é o valor, né? O número sobre o 100, né? E para calcular a porcentagem de um número, nós multiplicamos o número pelo outro, né? A porcentagem pelo número, e usando esse conceito, esse macete de eliminar os dois zeros da operação, tá? Espero que isso ajude um pouco aí, né? Na dúvida de vocês. Qualquer coisa é só nos comunicar se tiver alguma dúvida, beleza? Então essa é a nossa aula de hoje, até a próxima semana, onde estaremos aqui continuando a falar sobre matemática financeira.